everybody! Iniciamos então assim a nossa 7ª aula. Agora sim, é mais da metade do curso, tá? Então vocês já estão comigo às 7 aulas, vocês já estão anotando, repetindo, fazendo atividades às 7 aulas. Quem está participando do grupo Baby Steps está recebendo dicas diárias no Close Friends da Wanderlust English e os exercícios também no e-mail, ok? So, hoje, a nossa aula é provavelmente a mais densa de todas, tá? Porque a gente vai entrar no passado, no tempo verbal do passado. Ai, por que é densa? É difícil? Não é difícil, tá? A única questão que acontece aqui é que a gente tem verbos regulares e verbos irregulares, tá? Então, a gente conjuga um monte de verbos no português, né? No inglês, a gente tem uma lista que é conjugada de forma regular, então segue um padrão, e uma lista enorme de verbos irregulares. Mas sobre esses eu vou falar na próxima aula, ok? A gente vai ter uma aula só para falar dos verbos irregulares, right? Hoje, então, nós vamos falar sobre o passado com verbos regulares. Para iniciar, eu trouxe alguns verbos novos para vocês, para a gente ir praticando com eles, right? Todos eles, é claro, são regulares. Então, a gente tem aqui to invite, que é convidar, to work, trabalhar, to ask, perguntar, to call, ligar, e to cook, que é cozinhar, ok? O que acontece com o verbo regular no passado? Acrescenta ed no final. Essa é a conjugação dele. Então, invite, invited, work, worked, ask, asked, call, called, cook, cooked. Muito cuidado para não falarem invited, worked, called, ok? Eles não costumam pronunciar esse E, right? Principalmente nessas palavras que eu trouxe para vocês. Ah, Bruna, como eu vou saber quando pronuncia, quando não pronuncia, qual é regular, qual é irregular? Usando, tá? Falando, escrevendo, lendo, assistindo série. Série é maravilhosa para aprender isso. Pronúncia, né? Então é assim que vocês vão descobrir. Eu jamais vou vir aqui dizer para vocês, então agora peguem a lista de verbos e decorem, tá? Eu já vi isso acontecer. A gente vai fazer uma prova de verbos irregulares. Então aí lá tem um verbo e vocês têm que saber qual é a forma dele. Não, a gente nunca vai fazer isso aqui, tá? E também não faço com os meus alunos que estão comigo a longo prazo. É usando que a gente vai descobrindo, lembrando, enfim. Ok? So, agora a gente vai partir para o did. O que é o did? A gente teve do, a gente teve does e agora a gente tem o did. O did é o auxiliar do passado. Ele faz o papel do do ou do does, só que no passado, right? Então, ele não tem tradução nesse caso. Se eu quiser fazer uma afirmativa, o did não aparece, vocês já sabem. E aí, o verbo é conjugado. Então, I invited your mom. I invited your mom. Então, eu convidei sua mãe, ok? Se for na negativa, o did junta com o not e vira didn't. I didn't invite your mom. I didn't invite your mom. Então, eu não convidei a sua mãe. E para a pergunta, o did passa lá na frente, right? Como o do e o does. Did you invite my mom? Atenção! Quando a gente tem o did na frase, não conjuga o verbo, então, sem ed, ok? Nesse caso aqui, o verbo já termina com e, a gente só acrescenta o d, tá? Não precisa repetir o e. Para responder, yes, I did, no, I didn't. Lembrando que essas são short answers, maneiras curtinhas de responder. Vocês sempre podem dizer yes, I invited your mom,
No, I didn't invite your mom. Ok? E atenção aqui. Na pergunta, eu uso my. Você convidou a minha mãe? Na resposta, a pessoa vai usar your, porque eu convidei ou não a sua mãe. Tá? Então, prestem atenção nisso. Se a pergunta for com your, a resposta é com my. Você convidou a sua mãe? Ah, eu convidei a minha mãe. Ok? E assim, nós seguimos para affirmatives. Afirmativas, então. I worked yesterday. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. She asked about you. She asked about you. Ela perguntou sobre você. He called my mom last night. Oops, last week. Enfim, he called my mom last week. Ele ligou para minha mãe semana passada. Se fosse last night, noite passada. Right? They cooked pasta 3 days ago. They cooked pasta 3 days ago. Eles cozinharam massa há 3 dias. Ou 3 dias atrás. Ok? E prestem atenção aqui que a gente tem frase com she e com he. Porque no passado não muda. Tá? A gente não vai ter uma conjugação diferenciada para he, she, it. É sempre a mesma. Ok? Let's go to negative. Agora a gente vai para as negativas. Então, vocês já sabem que o did junta com not. Então, vocês podem usar ou did not ou didn't. Escolha de vocês, ok? Então, a gente vai negar as frases de antes. I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. She didn't ask about you. She didn't ask about you. Ela não perguntou sobre você. He didn't call my mom last week. He didn't call my mom last week. Ele não ligou para minha mãe semana passada. They didn't cook pasta 3 days ago. They didn't cook pasta 3 days ago. Então, eles não cozinharam massa 3 dias atrás. Right? Lembrando, se o did tá na frase, o verbo continua igual. Ok? E agora nós vamos finalmente para a interrogativa. Interrogativa, did antes de tudo, ok? Antes da pessoa. E não conjuga o verbo, claro. Então, did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did she ask about you? Did she ask about you? Ela perguntou sobre você? Did he call my mom last week? Did he call my mom last week? Ele ligou para minha mãe semana passada? Did they cook pasta 3 days ago? Did they cook pasta 3 days ago? Eles cozinharam massa 3 dias atrás? O que vocês têm que fazer aqui? Pausem, repitam, tá? Eu tô falando um pouquinho mais rápido do que no início, né? Mas é porque vocês estão avançando. E, claro, quando vocês forem falar com uma pessoa que já fala, ela não vai falar devagarzinho porque vocês estão começando, tá? Mas eu vou repetir as interrogatives mais devagar para vocês conseguirem repetir, ok? So, did you work yesterday? Did she ask about you? Did he call my mom last week? Did they cook pasta 3 days ago? Ok? E o que eu proponho para vocês é respondam essas perguntas, mas respondam de forma completa, complete answers, ok? Para não ficar só yes, I did, no, I didn't, right? Então, façam isso e, além disso, o que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte, que vocês criassem perguntas usando o passado e as WH questions que a gente aprendeu na última aula, tá? Então, what, which, where, when, usem elas para fazer uma pergunta no passado. Por exemplo,
Where did you work last year? Onde você trabalhou ano passado? Where did you work last year? Right? Se vocês têm tempo, já respondam. Ok? É legal, é mais legal usar as WH questions aqui, porque ela dá uma abertura maior na resposta, tá? A gente foge do yes, do no. E lembrando, elas vêm antes do auxiliar. Então, what did, which did, when did, where did. Ok? So, that's it for today. Essa foi a aula de hoje. Mais curtinha, porém com muito detalhe, tá? Vocês estão aprendendo o passado, vocês já aprenderam o presente, agora vocês vão para o passado. A gente vai passar 2 aulas falando sobre o passado, tá? E depois a gente vai, claro, seguir em frente. Então, essa é a 7ª aula. A 8ª a gente também vai falar do passado. E depois nós temos mais 3. 9ª, 10ª e 11ª, ok? Para vocês saberem, nesse nosso curso, no Baby Steps, vocês vão ter acesso ao presente, passado e futuro, tá? Que eu acho que são os tempos verbais mais essenciais para manter uma comunicação assertiva, para a pessoa entender quando aconteceu ou quando vai acontecer alguma coisa. Para contar a história direitinho, tá? Sem precisar fazer gestos que foi no passado ou vai ser no futuro, ok? Se vocês tiverem dúvidas, já sabem, comentem aqui embaixo, me mandem no direct da Wanderlust English, me mandem, quem tá no grupo Baby Steps tem um acesso maior, então pode me mandar e-mail, enfim. O pessoal que tá comprometido nessa jornada tem uma atenção especial, ok? E não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, tá? Foi feito com carinho, todos eles são para vocês conseguirem sair daqui melhores, saírem daqui com um pouco da chave que abre as portas do mundo moldada, né? Porque essa chave é o inglês. Então, que vocês saiam daqui com parte do molde feito. Ok? See you next class. Vejo vocês na aula que vem. Kisses!